Você já parou para pensar que o seu corpo é um organismo complexo, onde trilhões de células se organizam em tecidos, esses tecidos formam órgãos e órgãos com funções especializadas se agrupam e formam sistemas. A partir de agora, nós vamos iniciar uma série de estudos sobre os sistemas do corpo humano. O sistema digestório ou trato gastrointestinal, ele é um tubo oco com cerca de 9 metros, que é compartimentalizado em boca, esôfago, estômago, intestino e ânus. Além desses órgãos, há duas glândulas acessórias que participam do processo de digestão, que é o pâncreas e o fígado. Cada um desses órgãos pode apresentar regiões específicas. Por exemplo, na cavidade bucal se observa o palato, úvula, língua, dentes, além de glândulas salivares. O palato duro é a porção superior da cavidade bucal. Há um processo cônico pendente na borda do palato mole que é chamado de úvula. A língua é uma estrutura muscular e os dentes estão implantados em dois ossos, que são a mandíbula e a maxila. Essas estruturas estão muito relacionadas com o processo mecânico da digestão, que é a primeira etapa do processo. Como a boca é a via de entrada do alimento, ele é quebrado em partes menores durante a mastigação pelos dentes. A língua auxilia a movimentar o alimento na cavidade bucal, misturando com a saliva. Além disso, ela ajuda no processo de deglutição e é responsável pela sensação de sabores dos alimentos. Esse bolo alimentar vai passar pela faringe na deglutição, que é um órgão muscular com cerca de 13 centímetros que se comunica com o esôfago e com a laringe do sistema respiratório. No início da laringe, a epiglote, uma projeção cartilaginosa, ela se abaixa, fechando a laringe, controlando a passagem do bolo alimentar para o esôfago. A epiglote permite que o ar entre na traqueia, mas é importante que ela se feche na deglutição para o alimento não entrar na laringe e resultar em engasgo. O esôfago é um canal muscular com cerca de 25 centímetros de comprimento que se estende até o estômago. Os músculos do esôfago empurram o bolo alimentar nesse percurso, através de uma onda automática de contrações musculares involuntárias que recebe o nome de peristaltismo. O estômago é uma bolsa de parede muscular que possui dois orifícios, um superior e um inferior. Quando está vazio, ele tem um volume aproximado de 50 ml. Após refeição, ele pode se expandir e armazenar quase 1,5 litro de alimento. O contato do alimento com o estômago ativa a produção de gastrina, que é um hormônio que estimula a secreção do suco gástrico. O suco gástrico é composto principalmente por água, ácido clorídrico, pepsinogênio e muco. O pepsinogênio é uma enzima na forma inativa que se torna ativa na forma pepsina no meio ácido. A pepsina age na digestão das proteínas, reduzindo essas proteínas a pequenos fragmentos. O intestino é dividido em duas partes. Isso porque apresentam diferenças anatômicas e funcionais. O intestino delgado é o local onde ocorre a absorção da maioria dos nutrientes. Já o intestino grosso é o local onde se dá a absorção da maior parte da água presente nos alimentos. O intestino delgado apresenta a maior extensão do tubo digestório, ele tem cerca de 6 metros de comprimento. Ele está dividido em 3 regiões, o duodeno, o jejuno e o íleo. Ou seja, se fôssemos observar o interior do intestino, íamos ver que ele apresenta muitas dobras. E essas dobras apresentam milhões de outras pequenas dobras chamadas vilosidades. E nessas vilosidades há células que apresentam dobras microscópicas que são chamadas microvilosidades.
Isso amplia e torna vasta a área de contato entre as células do intestino e os nutrientes, tornando eficaz a absorção. No duodeno são lançadas secreções do fígado e do pâncreas. A bile, substância de pH alcalino, ela é produzida pelo fígado e emulsifica gorduras, fragmentando-as. Já o suco pancreático, ele apresenta diversas enzimas que atuam sobre lipídios, carboidratos, proteínas. Praticamente toda a digestão do quimo acontece no duodeno e no início do jejum. Além disso, ocorre ainda a produção do suco intestinal. Essas três substâncias realizam ação química de digestão e transformam o quimo em quilo. Note sobre quais nutrientes atuam as enzimas do suco pancreático. Note também a atuação das enzimas do suco entérico. O quilo segue então do intestino delgado para o intestino grosso. O intestino grosso tem aproximadamente 1,5 m de comprimento. Ele é mais curto que o delgado, mas o seu diâmetro é maior e suas paredes são mais espessas. Ele apresenta 3 regiões diferentes. O seco, que é onde há uma pequena saliência chamada apêndice, que agora é uma estrutura vestigial que teve tamanho e importância reduzido na espécie humana, mas atua na digestão de celulose em outros animais. E, além do seco, outra região do intestino grosso é o colo. Esse colo está subdividido em colo ascendente, colo transverso e colo descendente. Além do colo, o intestino grosso apresenta a última porção, que é o reto, e esse reto é que comunica o colo com o exterior do corpo por meio do ânus, por onde saem as fezes no momento da defecação. O processo de digestão pode durar cerca de 9 horas, desde a ingestão do alimento até o intestino grosso. Os restos alimentares podem permanecer nesse intestino grosso de 1 a 3 dias, que é o período em que ocorre a absorção de água e íons. No intestino grosso, há populações de bactérias, como a Escherichia coli, e essas bactérias elas utilizam nutrientes não digeridos, disponibilizando para o organismo humano alguns nutrientes, como a vitamina K e a biotina. Além disso, o metabolismo dessas bactérias é que produzem gases como metano, gás carbônico, gás sulfídrico, resultando na flatulência, sendo que a cor característica das fezes se deve à presença de pigmentos derivados da bile. O câncer de intestino, que ocorre mais frequentemente no intestino grosso, que é comum nas populações que se alimentam de industrializados, está relacionado com dietas pobres em fibras alimentares ou o uso de aditivos como conservantes para conservar propriedades de alimentos. Isso faz com que a pessoa tenha sangue ou muco nas fezes e dores ou inchaço no abdômen. Tem a apendicite, que ocorre quando porções do quimo vão obstruir a apêndice e ela fica inflamada. Os principais sintomas são falta de apetite, dor abdominal do lado direito, na parte inferior do abdômen. E essa inflamação pode causar, inclusive, o rompimento do abdômen, que é um quadro mais grave, que pode evoluir para uma infecção generalizada. Para o bom funcionamento do corpo, é importante que o indivíduo consuma regularmente alimentos energéticos, como carboidratos e lipídios, alimentos construtores, como as proteínas, e os alimentos reguladores, como as vitaminas e os sais minerais. A alimentação equilibrada e saudável é fundamental para manter a saúde do corpo. E agora, vamos refletir como é que anda sua refeição. Ela está colorida, indicando que você está consumindo diversos tipos de nutrientes importantes para o seu corpo, ou você costuma comer os mesmos alimentos que são baixos em quantidade de variação de nutrientes, que pode provocar, por exemplo, a fome, em que o seu corpo está necessitando de alguns alimentos que você não está consumindo, mas ele não indica na fome.